Vejam a que ponto está a justiça brasileira. Veja a que ponto está aqueles que julgam os princípios éticos e morais da República Federativa do Brasil. Meu nome, Ryan Luiz Gonçalves Souza. Sou proprietário da empresa Starter Soluções. A atividade da empresa Starter Soluções, ao qual é um trabalho de gerenciamento, controle de usuários, controle de custos voltadas às empresas no país, né? E também, obviamente, com a contestação de valores indevidos e entre outros, né? Comumente, na nossa sociedade, uma pessoa que começa a falar com embasamento constitucional e, obviamente, falando em lei, em artigo, a sociedade já o rotula essa pessoa como advogado, né? Interessante é o seguinte, a nossa Constituição, de certa forma, ela traz no texto que o cidadão é somente aquele que possui a capacidade eleitoral ativa. Então eu digo, contradizendo a Constituição, cidadão é aquele que conhece o mínimo dos seus direitos e dos seus deveres. Nos princípios introdutórios ao Código Civil Brasileiro, no artigo 3º ele traz um texto, mais ou menos o seguinte, que o cidadão ele não pode furtar-se da responsabilidade alegando desconhecimento da lei. Só que quando nós observamos a prática social, quando nós observamos em prática, nós observamos e notamos que apenas os deveres são divulgados. Por que os direitos não são divulgados? Porque, por exemplo, nas matérias disciplinares dos ensinos fundamentais e médio, direito constitucional não é uma matéria obrigatória. Porque é muito mais fácil controlar uma sociedade burra do que uma sociedade culta. E eu estou aqui para dizer que vou sim repreender tais atos contra a sociedade. Nunca tive medo de bandido, nunca tive medo de falar que bandido é bandido, nunca tive medo de falar, por exemplo, que um advogado que defende bandido também é bandido, nunca tive medo de falar que corrupto é corrupto, nunca tive. Mas, infelizmente, a magistratura nacional, muitos é tido no meio, né, jurídico que juiz não gosta de ler. Então é muito mais fácil, por exemplo, procurar uma jurisprudência, é muito mais fácil procurar uma coisa que alguém já estudou, julgou e seguiu uma linha de raciocínio, do que este ir lá e ele sim julgar pelos seus méritos. Jurisprudência. A honestidade, por exemplo, na República Federativa do Brasil, será que tem jurisprudência para a honestidade? Eu acho que não. Porque todos eles ficam buscando uma jurisprudência de uma coisa em que cada matéria traz. No entanto, será que está sendo julgado corretamente? No Estado democrático de direito, né, a própria Constituição traz um texto que reconhece como sendo um cidadão somente aquele que possui uma capacidade eleitoral ativa. E eu falo para todo mundo e para todos os cidadãos que cidadão de verdade é aquele sim que conhece o mínimo dos seus direitos e dos seus deveres. O direito pátrio é um texto que é trazido pela própria Constituição promulgada em 1988, no artigo 5º, inciso 34ª, linha A, que fala do direito de peticionamento. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, são a todos assegurados independentemente de pagamento de taxas. Ou seja, o cidadão, ele tem sim a capacidade de realizar o peticionamento. Agora nós vamos falar, por exemplo, do peticionamento físico e do peticionamento eletrônico, né? A lei que traz, por exemplo, aos juizados especiais até 20 salários mínimos, o texto traz que
a dispensa de capacidade postulatória, até 20 salários mínimos. Tudo bem. No provimento número 70 de 2013 do Tribunal de Justiça, ele traz no artigo 13 que este recurso, por exemplo, esse peticionamento, ele é realizado fisicamente. Interessante, né? O Brasil ele tem 5.651 municípios. O Brasil. 5.500, só um minuto. 5.561 municípios o país tem. O interessante é que quando você entra em contato, detalhe, grava as ligações, quando você entra em contato, por exemplo, com os órgãos onde se realiza um peticionamento, né, sempre é trazida a seguinte informação: olha, nós só aceitamos peticionamentos eletrônicos. O peticionamento físico ele foi descontinuado. O peticionamento físico ele foi descontinuado porque agora toda a petição ela deve ser obrigatoriamente eletrônica. Eu, como cidadão, né, obviamente eu realizei algumas petições eletrônicas no Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, no juizado especial, principalmente também da comarca de Dourados. No gerenciamento de perfis do Tribunal de Justiça, do sistema ESAGE, ele trazia uma opção para a pessoa física. Ele trazia uma opção que trazia a seguinte informação: este perfil é para usuários que não são advogados. Não, deixa eu falar o que trazia na verdade. A informação do ESAGE anteriormente ele trazia a seguinte mensagem: este perfil permite o acesso de peticionamento eletrônico ao portal do ESAGE para usuários que não são advogados. Aí embaixo, na mesma opção, atenção, este perfil foi validado com certificado digital. Ok. Obviamente porque eu adquiri um certificado digital para realizar esse peticionamento. Se o provimento número 70 fala que o cidadão pode realizar um peticionamento físico, por que os órgãos limitam e impedem o cidadão de realizar um peticionamento, argumentando de forma leviana de que o peticionamento é obrigatório digital, eletrônico? Aí tá. A data de hoje, nós estamos no dia 26 de outubro de 2015. Sábado, dia 24, eu percebi que a opção pessoa física do judiciário foi retirada. O último peticionamento realizado no juizado especial foi no dia 20 de outubro de 2015. Ok, em conferência com a Softplan, que é a empresa que desenvolveu o sistema de peticionamento eletrônico, eles informaram o seguinte: olha, por determinação da Corregedoria do Tribunal de Justiça, foi suspensa o peticionamento eletrônico para pessoa física que não seja advogado, pela ausência de norma regulamentadora. Aí beleza, vamos entrar com mandado de segurança ou mandado de injunção. Tudo bem. Em ligação ao Tribunal de Justiça, primeiro, nota-se de forma bem clara a ausência de conhecimento daqueles que atuam no Tribunal de Justiça de um peticionamento eletrônico sendo realizado
por um cidadão que não é advogado, que não possui a capacidade postulatória. Então nota-se de forma bem clara que o país ele está limitando e de certa forma também está limitado ao desenvolvimento social, ao estrito perdão. Nota-se de forma bem clara que o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário brasileiro, primeiramente, que ele procura uma jurisprudência. Não tem. Eu fui o primeiro cidadão a realizar um peticionamento eletrônico no juizado especial. Aí o que acontece? O próprio poder utiliza de um outro crime para argumentar que o cidadão não pode peticionar. O próprio órgão de justiça se utiliza de um crime, tipo, ele não sabe argumentar, ele vai lá simplesmente e fornece qualquer tipo de informação. Qualquer tipo de resposta. É um idiota qualquer, é um cidadão qualquer que não sabe porra nenhuma. O Poder Judiciário brasileiro utilizou de uma argumentação que enquadra-se, por exemplo, em litigância de má-fé. Porque o Poder Judiciário argumentou na ligação que eu realizei há poucos minutos, por exemplo, que o peticionamento eletrônico, através do ESAG, foi, por exemplo, em teste, disponibilizado apenas para o estado de Santa Catarina, mas não para o estado de Mato Grosso do Sul. Eu acessei o ESAG, o Tribunal de Justiça no ESAG, no Mato Grosso do Sul. Por que a opção estava validada, por exemplo, para pessoa física? Entendeu? E detalhe, em ligações anteriores, em suporte à empresa desenvolvedora do ESAG, desenvolvedora ao sistema de peticionamento eletrônico, eu fui muito bem atendido em todos os suportes, por exemplo, que eu realizei à equipe da Softplan, porque inicialmente estavam aparecendo alguns erros, né? E obviamente eu tive que ligar várias vezes a Softplan. E graças a Deus, todas as minhas ligações, além de ser muito bem atendido, eles resolveram a minha demanda. Em todas as ligações também eu deixei bem claro que eu não era advogado, que eu estava realizando o peticionamento eletrônico, até mesmo porque é um direito assegurado pela Constituição de 88, é um direito assegurado pela Constituição, que filha da puta nenhum desse poder brasileiro pode impedir o peticionamento. É uma matéria, é um objeto que é assegurado pela Constituição, a não ser que tenha algum juiz, que tenha algum filho da puta nesse país, que queira dar um golpe de Estado, que queira roubar um direito social, entendeu? A não ser algum corrupto filho da puta que queira roubar esse direito que a própria Constituição garante. Que quando você entra, por exemplo, que nem eu tenho um mandado de segurança que eu entrei, que detalhe, o próprio mandado de segurança é o objeto que a atividade, que o Estatuto de Advocacia da União não traz como sendo um objeto exclusivo à atividade advocatícia, a capacidade postulatória, entendeu? Aí o que acontece? O Tribunal de Justiça argumenta que foi uma ferramenta disponibilizada em teste para um Estado e que a Softplan errou de disponibilizar, por exemplo, para o Estado de Mato Grosso do Sul. A pergunta que fica, a transparência que fica é o seguinte: em todas as minhas ligações, em todos os suportes que eu tive, que não foi um, não foram 2 ou 3 suportes que eu tive com a Softplan, 4, 5 ou 6, entendeu? Por que em nenhum momento, por exemplo, levantou-se então a questão, olha senhor, o senhor está utilizando de uma ferramenta que ela está em teste, tá? Ela não está sendo disponibilizada para o seu estado de Mato Grosso do Sul. Eu não sei por que está acontecendo que o senhor está tendo acesso ao peticionamento, entendeu? No estado de Mato Grosso do Sul.
porque essa forma de peticionamento para a pessoa física, para o usuário que não é advogado, foi disponibilizada apenas para o estado de Santa Catarina. Então o que acontece? A partir do momento que eu entrei em contato com a equipe de suporte, eles então deveriam ter repassado essa informação. No entanto, nenhuma informação foi repassada, mesmo eu deixando bem claro que eu não era advogado, que eu não era acadêmico de direito, que eu não era bacharel em direito. Sempre eu deixei bem claro, até mesmo porque se eu falasse que eu era advogado, alguma coisa do tipo, ou pelo menos desse a entender, isso pode caracterizar falsidade ideológica nos termos do artigo 299 do Código Penal brasileiro. Então o tempo todo eles sabiam que eu não era advogado. Mas não. O Tribunal de Justiça brasileiro é preferível cometer um crime de litigância de má-fé, fornecendo qualquer resposta, tipo assim, esse cara é um babaca, esse cara é um filho da puta, esse cara não conhece porra nenhuma. Aí vem a porcaria de uma pessoa, fala que o provimento número 70 do Tribunal de Justiça garante o peticionamento no recurso físico. E por que quando o cidadão vai solicitar um direito, por exemplo, isso eu não estou falando de apenas no município de Dourados, eu estou falando de ligações que foram realizadas a todos os municípios brasileiros. Inclusive, meu primeiro peticionamento eletrônico, antes de fazê-lo, eu imprimi fisicamente, fui na comarca de Dourados protocolar o pedido, e no fórum foi informado o seguinte, que não aceita mais petição física. Como provar? Nossa, detalhe, fórum é órgão público, né? Se é órgão público, a imagem de qualquer funcionário também é órgão público. Será que pode haver alguma gravação dessa petição sendo recusada? Interessante, né? Interessante como que é furtar e roubar um direito social, um direito que a própria matéria da Constituição traz como direito para o exercício da cidadania. Um filho da puta qualquer quer falar que um cidadão não tem direito de realizar um peticionamento eletrônico. Detalhe, vale ainda ressaltar que, observada a economia brasileira, é muito mais fácil um cidadão ele ter em sua residência uma internet, mas ele não tem em sua residência, por exemplo, uma impressora. Ou seja, para ele exercer a sua atividade, para ele exercer a tua cidadania na justiça, além dele ter impressora, dele imprimir uma petição de 80, 90, 100, 200, 400 páginas, detalhe, ele vai ter que ter um meio de transporte, entendeu? Um meio de transporte para se deslocar até um órgão público, passivo de chegar lá e um funcionário público falar o seguinte, olha, nós não realizamos mais petições físicas, todas as petições são realizadas eletronicamente. Aí quando você compra um certificado digital, já indo de encontro com a Constituição de 88, porque ela fala bem clara, independentemente do pagamento de taxas, mas não, ele já tem que comprar um certificado. Tudo bem, ele já tem que comprar um certificado. Mas vamos lá. Ele compra o certificado, realiza suas petições para o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário brasileiro, né? Suspendeu o peticionamento eletrônico exercido por pessoa física que não possui capacidade postulatória. Vejam a que ponto que chega a justiça brasileira. Agora detalhe, tudo é muito mais fácil um cidadão ser considerado somente aquele que vota do que um cidadão que conhece os seus direitos, que conhece os seus deveres, que está participativo, que está ativo na sociedade. Eu já falei em muitos dos meus vídeos anteriores, por exemplo, em que eu não gosto de advogado e obviamente não generalizo isso para todos, porque tem muito advogado para defender bandido nessa porra dessa sociedade. E cadê o advogado para defender o cidadão de bem? É muito mais fácil defender um bandido rico do que defender, por exemplo, um cidadão pobre.
Os advogados, os doutores da lei desse país estão estudando, procurando prova para o impeachment. Mas vem cá, 93% de reprovação de uma administração pública não é impeachment, é cassação de mandato. E cadê a porra de um advogado para chegar nessa porra desse país, nessa porra dessa justiça, e falar que PT é um crime, e falar que PT é uma facção criminosa? Cadê o exercício da cidadania em que 93% da população brasileira foi para as ruas? Não é só pedir o impeachment, é pedir a cassação de mandato. Beleza, saiu a Dilma, vai entrar Michel Temer. Foda-se, 93% da sociedade vai pra rua de novo e pede a cassação de mandato. Porque quem manda nessa porra desse país é a sociedade, é o cidadão comum, é o trabalhador honesto. Não é esses vagabundos, esses filhos das putas que ficam na porra de um poder usando um terninho de 5, 10 mil reais, de 100 mil reais com dinheiro da sociedade. O cidadão tá cansado de ver o estupro de direitos. O cidadão tá cansado de ver advogado filha da puta que defende bandido, porque a porra do princípio constitucional diz: todos têm direito à ampla defesa. Cadê a porra do advogado, por exemplo? Cadê os advogados desse país, por exemplo, para lutar a favor do cidadão? Mas não, é preferível utilizar o conhecimento em benefício próprio. É preferível utilizar o conhecimento em benefício próprio. O Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078, sancionada em 11 de setembro de 1990, garante e veta, por exemplo, em que empresas elas são obrigadas, elas são vetadas de vender um produto condicionado a um outro produto ou a um serviço obrigatório. A própria defesa do consumidor vale ressaltar que está constituída, que está aqui ó, na Constituição Federal de 88. Mas não. Doutora Maria Oliva entrou com uma ação contra as empresas que vendem produtos condicionados a seguros e garantias obrigatórias, tudo que não foi solicitado pelo consumidor. Para uma análise desse tipo de 28 milhões de reais, 26 milhões de reais, tem que ter a nota fiscal. Na nota fiscal tem todos os dados do consumidor. Agora detalhe, por que nenhum consumidor brasileiro, por que nenhuma daquelas pessoas que estavam presentes nas notas fiscais teve a indenização do seu valor que foi pago a mais? Cadê a indenização do consumidor que está sendo estuprado dia a dia nesse país e advogado está usando de conhecimento para estuprar o direito social, para estuprar o direito do cidadão em benefício próprio, em benefício da União? A própria Anatel, Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Telecomunicações desse país, na reunião 82ª reunião do Conselho Diretor da Anatel, a TIM foi penalizada em 26 milhões de reais por descumprimento do Regulamento Geral do Consumidor e por descumprimento de outras resoluções outorgadas pela agência reguladora. Agora detalhe, por que a Anatel está utilizando de sua ferramenta, está utilizando de sua posição como órgão regulador, órgão fiscalizador dos serviços públicos de telecomunicações desse país, está utilizando disso para um enriquecimento ilícito da União, porque o usuário dos serviços públicos não teve a indenização de acordo com o direito seu que foi estuprado? Por que quando um cidadão ele chega no PROCON municipal, por que quando um cidadão vai solicitar a garantia dos seus direitos, que a defesa do consumidor está garantido nessa porra, ele vai no PROCON, ele chega, olha, a empresa fez isso comigo. Aí o PROCON, ele permite uma reclamada chegar lá e não propor acordo nenhum, ou propor um acordo inferior ao estupro de seus direitos. O PROCON permite uma reclamada chegar lá e falar assim, olha, eu vim pro Brasil para fuder o cidadão brasileiro, eu vim pro Brasil para estuprar os direitos sociais, eu vim pro Brasil porque eu não acredito em Constituição, eu não acredito em legalidade, e detalhe, o brasileiro não conhece os seus direitos. Eu vim aqui para enriquecer ilicitamente mesmo. É isso que o PROCON faz. Aí detalhe,
o cidadão sai de lá, depois de ser estuprado até o talo, depois de pegar, nem chegar a cuspir a cabeça do pau, meter assim, passar cerol, de estuprar o seu direito, ele sai de lá do PROCON com a mão na frente e outra atrás. Aí depois, esse processo é analisado por um setor dos PROCONs chamado de GAL, Grupo de Apoio e Levantamento. Grupo de Apoio e Levantamento. Detalhe, o PROCON vai aplicar uma multa identificando a irregularidade na empresa que cometeu o crime. Agora, por que esse dinheiro não vai para o cidadão que teve os seus direitos estuprados? Por que não vai para o consumidor que chegou lá e falou que a empresa cometeu um crime? Mas não. Enriquecimento ilícito da União. O cidadão não tem direito nesse país. E quando eu falo eu não gosto de advogado, eu não estou generalizando. E detalhe, o fato de eu não gostar não caracteriza preconceito. Porque o preconceito está no desrespeito. O preconceito está no desrespeito. Eu não gosto de índio, por exemplo. Porque índio também índio é foda. Índio ele tem todos os direitos de cidadão e tem todos os direitos de nativo. Mas detalhe, ele pode ficar no bar enchendo o cu de cachaça e pagar para paraguaio transar com as índias, porque a porra do governo federal, por exemplo, dá um auxílio por cabeça de índio. Ninguém pode encostar a mão no índio. Ninguém pode encostar a mão. Não gosto. Respeito. Respeito porque eu sou brasileiro. E entendo que a cultura nativa brasileira é a verdadeira identidade brasileira. Entendo, mas a verdadeira identidade começa que o termo já está errado, índio, o termo correto é nativo. Não gosto de hippie, não gosto de hippie. Hippie é um indivíduo que não tem coerência no que diz. Hippie fala que não vive no sistema econômico, que está fora do sistema. Para que com hippie faz artesanato? Para enfiar no cu, para vender. E fala que não está no sistema. Isso não é capitalismo. Quando um filho de um hippie fica doente, aonde que ele leva? No posto de saúde? Ou ele cura com planta, com raiz, com mato, com terra? E essa porra fala que não está no sistema? Não gosto de hippie, mas respeito. Eu concordo, eu acho que o hippie é incoerente com as suas atitudes. Fala que não está no sistema, mas usa do sistema. Então que fique bem claro, não gosto de advogado porque advogado defende bandido. Não gosto de advogado porque advogado defende estuprador. Não gosto de advogado porque advogado quer defender bandido rico, porque defender o cidadão não dá dinheiro. O filho do empresário Ike Batista atropelou um cidadão. Exumaram o corpo do ciclista e encontraram o álcool no corpo do ciclista. Mas não encontraram o álcool, por exemplo, do filho do Ike. Interessante, né? Os 11 filhos das putas, vagabundo, bandido, que foram julgados pela CPI com Joaquim Barbosa na presidência, os 11 julgados pela CPI do Mensalão foram condenados. Eles estão presos? Não. É porque o viado começou a trabalhar. E por que o seu Pedro, o seu Paulo, o seu João, o seu Manuel não pode começar a trabalhar quando ele é preso? Porque fulano de tal é rico? Porque fulano de tal é milionário? A lei ela diz o que eu não posso, as autoridades governamentais não pode ter como exemplo. E por que um filho da puta desse que roubou a sociedade, que estuprou os direitos da sociedade, por exemplo, não pode ir preso? Porque começou a trabalhar. Por que a filha da puta dessa presidente desse país, que a única coisa que eu vi no cargo dela, essa desgraçada, por exemplo, a única coisa que eu vi na porra do cargo dela, ela criar um neologismo pro cargo dela com a palavra presidente. Um ex-presidente que se mutilou para viver de aposentadoria. Um ex-presidente que investiu na educação fazendo uma reforma ortográfica, facilitando a língua. Um ex-presidente que chegou para o profissional da área da educação desse país e pegou e falou assim: aprova todos os alunos.
Aquele filho da puta que fica no fundo da sala, fumando maconha, chamando o pai de corno, a mãe de vadia, aprova esse filho da puta. Porque o Estado tem custo com ele, e o Estado não pode ter custo com ele. Porque quanto mais custo eu tenho com esse animal, menos eu vou conseguir roubar. Esse é o presidente que nós tivemos nessa porra desse país. Essa é a porra do câncer PT nesse país. Eu não gosto de partido, não gosto, eu sou antipartidário, eu avalio projetos, eu avalio obras. Por que essa filha da puta dessa presidente, por exemplo, criou uma lei vetando a abertura da caixa preta, logo em seguida do acidente do avião do Eduardo Campos? Pensa, sociedade, o meio mais seguro de transporte do mundo, uma pessoa que tem toda a tecnologia à sua disposição, uma pessoa que tem todo o dinheiro à sua disposição, um acidente besta. Será que tem alguma ligação para ela e o piloto? E o piloto falando assim, olha presidente, como a senhora mandou, eu já estou derrubando o avião, Será que é por isso que essa filha da puta vetou a abertura da caixa preta? Eu tô de olho em você, Dilma. A sociedade não quer mais você. A sociedade não quer o Michel Temer. Porque PT e PMDB é bandido. É facção criminosa. Estou cansado dessa putaria nesse país. Estou cansado de ver todas essas irregularidades que estão acontecendo. Esse furto de direito da sociedade. E quando eu digo não gosto de advogado, não gosto. Já fui um dos maiores ativistas, já fui um dos maiores reconhecedores, por exemplo, da atividade advocatícia nesse país. Já fui admirador, por exemplo, principalmente da OAB. Fui um dos maiores admiradores da OAB, principalmente no impeachment do Collor, em que o ex-presidente da OAB sofreu uma tentativa de assassinato. Fui admirador sim, mas hoje são poucos os advogados que têm o meu respeito. Porque hoje a atividade advocatícia nesse país está morta. Hoje o advogado está morto. Hoje o advogado quer defender bandido, porque defender bandido dá dinheiro. Mas não tem um filho da puta para defender cidadão. Cadê a porra do advogado, por exemplo, para lutar contra a rede de postos de combustíveis desse país, que leva em consideração um terceiro, um quarto ou um quinto dígito após a vírgula, que é vetado pela lei número 9069, artigo 1º, parágrafo 2º, que diz expressamente: a centésima parte do real será denominada centavo e escrita sobre a forma decimal. O texto não traz a palavra milesimal ou décimo de milésimo, não traz decimal. O Estado é corrupto porque o imposto do combustível é retido na fonte. Quando o cidadão abastece o seu veículo, o Estado já sabe qual que é a parte dele. O advogado não tem força para lutar contra a máfia dos postos de combustíveis, porque sabe que se lutar vai morrer. Porque a porra do cumprimento da legalidade desse país só serve para preto e para pobre. Mas não tem um filho da puta de um advogado para lutar contra. Por que os postos ainda utilizam? Para que existe porra de lei nesse país? Não. É porque a forma de marketing utilizada pelas redes de postos de combustíveis é uma metodologia, por exemplo, que é uma prática comercial utilizada desde antes da criação do Código de Defesa do Consumidor, bem antes de 1990, né? Desde 84, nem assim por diante. E por que a porra da Constituição diz que não haverá crime sem lei que antes pré-estabeleça? Pra que existe essa porra no país? Pra que existe? Se não é pra lutar contra a irregularidade dessa porra desse país? Mas não. É preferível fazer uma lei para fuder com o cidadão do que trabalhar a favor. Não gosto de advogado, porque advogado, ele quer ser um deus na sociedade. O advogado exige que as outras pessoas lhe chamem de doutor, mesmo não possuindo doutorado. Mesmo não possuindo título de doutorado. Mas ele gosta de ser chamado de doutor. Gosta de ser chamado de doutor. Eu fico indignado com essa situação, com todos esses estupros de direitos que está acontecendo na sociedade. O Tribunal de Justiça,
utilizando de litigância de má-fé, impedindo um cidadão de realizar peticionamento eletrônico porque não é advogado. É complicado nesse país exercer a atividade da cidadania. É complicado nesse país, por exemplo, procurar, por exemplo, um advogado coerente, um advogado que trabalhe a favor do cidadão, porque trabalhar a favor do cidadão não dá dinheiro. Um preso, a pessoa foi presa. Em 24 horas, o preso tem que ser apresentado na frente de um juiz, para o juiz perguntar: você foi bem tratado, neném? Eles te deram leitinho lá no presídio, lá? A sua cama estava bem forradinha quando você deitou? Hoje um preso, ele tem mais direito do que um cidadão. Tem mais direito que um cidadão. Agora a porra da União, será que a União vai pagar todas as custas? Será que a porra da União vai disponibilizar um advogado 24 horas dentro da minha empresa? Detalhe, a única coisa porque ele tem um númerozinho, sinceramente, se advogado nesse país, não estou vendo vantagem nenhuma, advogados formados por um sistema corrupto, advogados que defendem bandido, porque defender cidadão não dá dinheiro. Advogado que defende empresários, filhos de empresários, porque dá dinheiro. Advogados que utilizam os direitos dos consumidores para ganhar benefício em prol de si mesmo, ou em prol da União, que é um crime mais sério ainda. Cadê? Para ter um númerozinho de uma ordem. Já fui admirador da OAB, já fui, mas hoje eu não sou mais. São poucos os advogados para quem eu tiro o chapéu. Poucos advogados que eu até chamo de doutor, mesmo não possuindo doutorado. Pessoas que demonstram o seu trabalho com atitude na sociedade. Agora, detalhe. O próprio fato de eu realizar um peticionamento físico, detalhe, mesmo isso não sendo possível, porque hoje já existe o peticionamento eletrônico, aí nós caímos numa coisa em que a própria União tem projetos de ecologicamente correto. Então quer dizer que é ecologicamente correto realizar um peticionamento físico, com papel, com recursos naturais, do que realizar um peticionamento eletrônico. Que detalhe, é ecologicamente correto. É preferível o país ele ter um poder legislativo incompetente e analfabeto. Olha como, a que ponto. Quem cria as leis é um poder analfabeto. Se você saber escrever seu nome já está beleza. Mas as leis criadas pelos analfabetos, ai que detalhe, elas são julgadas por magistrados, né? Que teve que estudar pra caralho, se formar, passar num concurso público, depois de tantos anos de advogar, ser um juiz. Porra, para julgar uma lei criada por incompetente, por analfabeto, tem que estudar? Olha a incoerência desse país. A Constituição diz que a casa é asilo inviolável do cidadão. O Estado, apoiado por uma ex-atriz pornô, quer dizer, uma pessoa que tirava foto em nudismo artístico, falando de valores familiares, por exemplo, apoiado por conta do caso menino Bernardo, um pai não pode educar um filho, mas um filho pode virar bandido. Esse é o tipo de poder apoiado por uma pessoa falando de valores familiares em que um pai não pode educar um filho. Vocês podem estuprar os direitos sociais, mas enquanto eu estiver vivo,
Enquanto eu estiver respirando, uma coisa eu falo ao Tribunal de Justiça e ao Poder Judiciário desse país. Peticionamento é objeto trazido na matéria da Constituição, no artigo 5º, inciso 34º, linha A. O direito de impetrar mandado de segurança é o objeto que é trazido no artigo 5º, inciso 69º. De acordo com o Estatuto da Advocacia da União, o objeto mandado de segurança não é atividade exclusiva à capacidade postulatória. A lei do mandado de segurança 12.016 é uma lei idiota feita por um filho da puta que não sabe porra nenhuma, que foi comprado, que foi subornado pelas concessionárias dos serviços públicos, que foi comprado porque a lei do mandado de segurança, artigo 1º, parágrafo 2º, é um furto de direitos, é um estupro de direitos sociais, e eu vou exigir, eu vou aos confins da terra, que se preciso for, para acabar com essa putaria da lei do mandado de segurança, entendeu? Aonde o cidadão tem que se fuder, não pode impetrar um mandado de segurança contra as concessionárias dos serviços públicos, porque um filho da puta entende o Poder Legislativo está acima da Constituição. Não, a Constituição, no que traz a matéria do mandado de segurança, ela fala: conceder-se-á mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública. A autoridade pública. Na lei do mandado de segurança, olha que interessante. Não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas. Detalhe: quando o responsável pela ilegalidade for a autoridade pública. Agora detalhe: o Poder Legislativo brasileiro é tão idiota, é tão burro, que ele está querendo dizer, nesta oração, que o órgão público se administra sozinho. Que a administração do órgão público é realizada pela parede, pela janela, pela mesa, pela cadeira, pelas luminárias, mas não por um administrador humano. O órgão público ele tem autonomia, a capacidade de ser administrado sozinho. É isso que o Poder Legislativo está falando. Ele está falando que o órgão se administra por si só, sem a necessidade de uma pessoa para administrá-lo. Que a sua administração é responsabilidade dos objetos inanimados. O Poder Legislativo anulando a Constituição. E por que eu não gosto de advogado? Por que nenhum advogado ainda não propôs ADIM, por exemplo, contra a lei do mandado de segurança? Até talvez já tenha proposto. E detalhe, se foi recusado, por que não entrou de novo? Por que não partiu para o apelo público? Por que não partiu para a sociedade? Porque o direito da sociedade é da sociedade. Não cabe a filha da puta nenhum desse país roubar um direito de um cidadão. O advogado ele tem que lutar contra a ilegalidade, ele não tem que defender bandido. Por isso que eu não gosto. Mas não. As concessionárias subornaram o Poder Legislativo brasileiro. E detalhe, vale ressaltar que a lei ela só foi criada quando, na verdade, o filho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Lulinha, comprou uma concessionária de serviços públicos de telecomunicações, né? Detalhe, será que tem alguma coisa a ver? Mandado de segurança qualquer um pode impetrar, mandado de segurança contra a concessionária de serviços públicos. Será? Mas não. Vamos pensar nisso não, né?
Vamos estuprar o cidadão brasileiro. Isso é uma injustiça falar que o Poder Judiciário cumpre a legalidade e a justiça nesse país. É uma vergonha para esse país ter um Poder Judiciário como tem. Primeiro cidadão em realizar peticionamento eletrônico. Primeiro, tenho orgulho de dizer para o Judiciário brasileiro falar: a Constituição não serve porra nenhuma nesse país. Não existe exercício de cidadania nesse país. Um bando de corrupto, um bando de bandido. Vamos ver, né? Agora vamos entrar com mandado de segurança contra o Poder Judiciário. Vamos ver o que vai acontecer.